dia a todos. Hoje a palestra é com o fraterno companheiro André Monsanto. O André é trabalhador desta casa há bastante tempo, tem feito palestra aqui conosco. Ele é oftalmologista e é uma alegria recebê-lo aqui, é uma alegria poder ouvi-lo e poder compartilhar com vocês esse momento junto com ele. Então vamos serenar nossas mentes, nos prepararmos para recebermos este alimento espiritual que nos será participado com André Monsanto. Mestre e amigo Jesus, neste ano que se inicia, mais uma vez queremos te agradecer, Jesus, por todo o amparo, por toda a assistência que temos recebido desta casa, dos dirigentes encarnados e desencarnados que trabalham para que a mensagem espírita seja trazida, seja divulgada com sua pureza, trazendo luz aos corações dos homens. Queremos te agradecer, Jesus, por estarmos aqui buscando o alimento espiritual, para que este alimento, Mestre, possa para nós ser ferramenta, ser motivo de crescimento interior, de evolução espiritual, para que este ano, Senhor Jesus, possamos estar juntos muitas vezes aqui nesta casa, nesta manhã de domingo, nas manhãs de domingo e nos outros trabalhos. Abençoa o companheiro da manhã, para que a palestra dele transmita para nós aquilo que precisamos ouvir. Abençoe a todos nós, Jesus, e se conosco nesta manhã. Bom dia a todos e que a paz de Deus esteja conosco. É começo de ano e no começo do ano a gente faz várias previsões e sonhos e planos para o futuro. É quando a gente procura se renovar, a gente procura mudar alguma coisa na nossa vida, a gente procura pensar o que a gente pode fazer de melhor, né, no tempo que virá. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o futuro. Algumas frases para a gente começar a pensar sobre isso, de gente que já pensou, né, antes da gente. A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Realmente, né? E uma outra, a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Então, são dois conceitos aí para a gente manter em mente, né, enquanto a gente conversa sobre isso nesta manhã. Eu queria convidar vocês, então, agora, a gente fazer um exercício de imaginação. A gente deixar de olhar para as coisas do agora, né, do dia a dia nosso, da situação que a gente está vivendo, e a gente tentar olhar bem para frente, bem para o futuro realmente, né? O que nos aguarda, o que nos espera num futuro, não de amanhã, nem desse ano, mas lá longe, lá distante assim. O que nos espera no futuro? Numa palavra, segundo os ensinamentos dos espíritos, né, que trouxeram para Allan Kardec, o que nos espera é a felicidade. Ponto. Numa palavra é isso. Simplesmente a felicidade. É lógico que existe um caminho para a gente chegar até lá, mas a gente não pode perder isso de vista, né? Que é a felicidade realmente que nos espera. Depende dos nossos esforços, né? O tempo que a gente vai demorar, então, para ser feliz. O tempo que a gente vai demorar para crescer, para evoluir e para chegar, né, nesse ponto algum dia. Vamos imaginar, então, por alguns momentos, o que é ser realmente feliz.
E a gente não ter preocupação, não ter ansiedade, não ter medo, não ter dor nenhuma. Falando de coisas mais materiais, não ter chefe, não ter conta para pagar, essas coisas também, né? Nada dessas coisas que preocupam a gente, que tiram o sono, que fazem a gente se sentir mal, nada disso, né? A gente pensar na nossa vida isenta, né, de tudo isso. É isso que nos aguarda, e nada diferente disso. Isso é uma coisa que a gente pode ter certeza absoluta. E além disso, né, mais do que isso, a felicidade não é só não ter essas coisas que atrapalham e que incomodam a gente, mas é ter alguma coisa para distribuir para os outros, é ter amor. E é isso que nos espera também no futuro. É a gente, né, do nosso próprio coração, de nós mesmos, a gente ser capaz de amar intensamente a todo mundo à nossa volta, a toda a criação, reconhecer, né, a obra de Deus e a sua criação em cada um dos nossos irmãos, né, sejam eles humanos, sejam eles nos animais, nas plantas, a gente poder olhar para a criação e amar realmente a tudo isso, né? Esse é o sentido, então, da felicidade, e é nesse ponto que a gente vai chegar um dia. Vamos nos imaginar também, além disso, tendo ciência de tudo. Tudo que a gente estuda, batalha para compreender, né? A gente olha para a câmera ali filmando, né? Quem entende o que está lá dentro, né? Como é que funciona aquele negócio? Eu não entendo nada, né? A maioria de nós usa muita coisa da ciência, né? Que a ciência trouxe para a gente sem entender como que realmente funciona. A própria luz elétrica, né? Nem sempre a gente entende como que ela funciona, como que vem a energia lá da usina e tal e coisa. Então, vamos imaginar que, além disso tudo que a gente falou, de não ter nenhuma preocupação, de ser capaz de amar intensamente, a gente ainda vai conseguir compreender tudo. A gente vai olhar para as coisas e saber tudo que funciona, como funciona, de que jeito é, né? Ter ciência da física, da química, da matemática, do que a gente quiser, né? É isso que nos aguarda no futuro. Tal é a capacidade de um espírito que já galgou, né, as trilhas, os degraus da evolução, e é para lá que a gente vai também um dia. Vamos nos esforçar, então, né, para fazer com que esse dia chegue logo, para que a gente possa, mais cedo, né, poder usufruir dessas coisas e ser realmente feliz. Para a gente trazer como exemplo, assim, mais próximo para a gente, para não ficar tão assim só na imaginação, vamos usar os exemplos de pessoas que estiveram aqui conosco, né, vivendo aqui conosco, e que já tinham essa capacidade. E vamos imaginar a gente, por alguns momentos, na pele dessas pessoas, né? Falando primeiro da ciência, que a gente tivesse a capacidade de vislumbrar as coisas, né? Aquela visão ampla que tinha, por exemplo, Leonardo da Vinci, né? Para falar de alguns grandes gênios assim da humanidade. Ele fazia pintura, inventou helicóptero, quer dizer, ele fez um monte de coisa, né? Um monte de coisa mesmo. Tal a capacidade intelectual que ele tinha. Mais perto da gente, o Einstein, né? Enxergando coisas que ninguém enxergava na época dele. E pelo outro lado, esse pelo lado da ciência, nem pelo lado do coração. Vamos ver os exemplos também que a gente tem, né? Mais próximo da gente, Gandhi, né? No século que passou, sendo capaz de sustentar uma nação inteira com a resignação, a abnegação, as greves de fome que ele fazia, né? Suportando a paz, ensinando realmente a paz para todos. Isso parece tudo muito longe da gente, mas foi só um exercício, só uma ideia, né? Da gente parar um pouco e imaginar realmente o que espera a gente no futuro. Não só nós vamos evoluir, né, vamos crescer e nos tornarmos realmente pessoas desse jeito no futuro, mas o chão que a gente pisa, a terra em que a gente vive também. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Esse mundo que a gente vive também evolui. Se a gente olhar para trás, a gente vai ver, né, que, embora as dificuldades que a gente ainda enfrenta no nosso mundo, a gente está muito diferente do que era há 2.000 anos ou há 3.000 anos atrás. As coisas estão melhorando e elas vão continuar melhorando. Então, da vida material mesmo nossa, é isso que nos espera também, né? Esse progresso, essa melhora. Allan Kardec perguntou para os espíritos sobre se os outros mundos, né, que a gente enxerga por aí no firmamento eram habitados, se eles tinham vida inteligente também. E os espíritos disseram que sim. E a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Eles disseram que acreditar que só exista vida na Terra é muito egoísmo, não é mesmo? Eles ensinam que Deus não faz nada de inútil. Tudo que Ele faz é útil, né? Tem uma utilidade, tem um propósito. Há uns tempos atrás eu ouvi falar das cobras, né? A gente fala, por que Deus criou um bicho desse jeito, né? Que rasteja, que se esconde da gente, quando a gente chega perto vai lá e morde a gente, deixa a gente doente, à beira da morte e tal. Por que Deus fez um bicho desse? E aí a gente vai aprender que se não fossem as cobras, talvez os ratos já tivessem tomado conta da terra, né? Eles se reproduzem muito rapidamente e a vida humana não seria possível. Então Deus não faz nada sem propósito.
né? Não é nada criado à toa. E aí os espíritos dizem, você acha que Deus iria criar um universo infinito, né, cheio de planetas, de estrelas e tanta coisa, né, tão grandioso, só para recriar a vossa visão? Assim que eles dizem, só para a gente olhar de telescópio à noite e ver as estrelinhas, né? Aí a gente pensa, teria sido mais fácil, como acreditavam os antigos, que Deus tivesse posto um manto sobre a terra, né, que à noite, então, o manto cobria a terra, por isso que ficava escuro, e aquele manto tinha os furinhos, que eram as estrelas, né? Então, era nisso que eles acreditavam. Teria sido mais lógico e muito mais fácil Deus ter criado esse manto, então, para cobrir a terra, do que ter criado um universo cheio de planetas, se não fosse para existir vida também nesses outros planetas. Eles perguntam ainda, né, será tudo igual? Quer dizer, será que um dia que a gente chegar nesses outros planetas, eles vão ser iguais a gente? Eles dizem que não. A forma humana é sempre igual. Mas, de acordo com o ambiente em que aqueles espíritos vivem, ela vai ser um pouco, né, diferente da nossa, de acordo com aquele ambiente. Assim, ele diz para a gente, assim Deus criou os peixes, né, para viverem na água e os pássaros para viverem no ar. Então, cada um no seu lugar, né? E aí ele vai ensinar para a gente sobre a classificação dos mundos. Então, se a gente pudesse olhar para esses mundos que estão à volta da gente, no universo, e pudesse ver realmente como eles são, né, coisa que ainda está um pouco distante, aí, cientificamente falando para a gente, esses mundos são classificados em 5 grupos. O primeiro grupo é aquele pelo qual a gente já passou. É fácil a gente entender e imaginar isso. É aquele grupo da terra primitiva, né, do homem lavrando a terra, né, brigando para ter a comida, né, no dia a dia, e brigando para ter o que vestir, brigando com os animais pelo meio ambiente. É aquele mundo primitivo, difícil mesmo de viver. E aí os espíritos ainda falam para a gente, não pense que esses mundos são abandonados por Deus. Não é nada disso. É apenas um estágio, né? É apenas um ponto de crescimento daqueles espíritos que lá estão. Eles ensinam para a gente, são apenas crianças, comparadas com a gente, né? São irmãos mais novos que estão ali, então, também progredindo, né? Crescendo à maneira deles. A segunda classe de mundos, então, que existe aí por fora, eles dizem que é muito fácil a gente saber porque é o nosso mesmo, né? É o próprio mundo em que a gente vive, que é chamado mundo de provas e expiações. E eles dizem, para esses mundos não tem muito o que contar para a gente de novidade, né? O intelecto é muito evoluído, né? A mente das pessoas é bastante evoluída, mas a moral ainda tem que crescer um pouco, né? Ainda tem que melhorar um pouco. E aí vamos falar de futuro, né? Que o papo é esse. Qual será, então, o próximo passo, né? Para onde o nosso mundo vai a partir de agora? São chamados mundos de regeneração. O que será um mundo de regeneração? Então, eles explicam para a gente que são mundos em que, fisicamente, né, as coisas assim da matéria, do dia a dia, não são muito diferentes. São relativamente semelhantes, né, ao nosso mundo. O homem ainda é de carne e osso, ainda é de matéria, né? As pessoas ainda são assim. E ainda vivem num mundo realmente material. Ainda tem que brincar um pouco aí com as coisas da matéria, né, para sobreviver. Mas o que não existe nesses mundos, diferente dos nossos, são as paixões desordenadas. Assim dizem os espíritos. Essas coisas que levam a gente, né, os exageros, né, sempre pelo exagero que a gente peca ou que a gente erra, né? Então, os exageros de ciúme, de ódio, de vingança, essas coisas todas, então, já não existem nesses mundos chamados de regeneração. A vida é semelhante à nossa, mas eles dizem que se a gente fosse comparar, a gente diria que são mundos muito felizes, muito ditosos, né, como eles falam. O homem ainda é de carne, né, sujeito ainda às provas, né, e às dificuldades que tem por conta da matéria, mas é um mundo realmente já muito melhor. Eles dizem, então, para a gente entender mais facilmente. Aqui a gente vive num mundo de provas e expiações. O mundo de regeneração é um mundo apenas de provas. Já não existem mais as tais expiações. Mas o que serão, então, provas e expiações? É fácil a gente definir isso, né? O que é uma coisa e o que é outra? A gente ouve, né, as pessoas falando disso com uma certa frequência. A Terra é um mundo de provas e expiações. Qual será a diferença entre uma prova e uma expiação? Vamos fazer uma pausazinha para pensar sobre isso. Nem sempre é muito fácil a gente fazer essa diferença, né? Às vezes a gente ouve companheiros perguntando, fulano passou por tal e tal situação, isso é uma prova ou uma expiação? A gente fala, olha, não sei, né? As coisas se misturam um pouco, não é assim tão simples. Aí eu fui buscar, eu sabia que tinha lido isso em algum lugar e achei, num livro chamado O Consolador, de Emmanuel, ele traz uma definição bem clara e bem simples disso, para a gente não se confundir mais. Diz ele, a provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde, quer dizer, ao aluno rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, a provação
é uma lição, né, uma luta que ensina para a gente, alunos rebeldes e preguiçosos, o sentido do crescimento espiritual, da evolução. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Ponto. Aí fica mais claro, né, para a gente entender. Então, nesse mundo de regeneração, que é o próximo passo que a Terra vai alcançar, então, no futuro, já não existe mais essa expiação, quer dizer, esse sofrimento por alguma coisa que a gente fez no passado. Existem apenas as dificuldades para alavancar a gente, né, para o futuro, alavancar a gente para o crescimento espiritual, realmente. Ainda falível é o homem nesses mundos, dizem os espíritos. A gente ainda pode errar, ainda pode fazer besteira e cair realmente. O mal não perdeu totalmente a sua força, mas comparado com a Terra, é realmente um mundo assim que todos nós gostaríamos de viver. E já que a gente está fazendo esse exercício de enxergar um pouco aí para o futuro, de enxergar ao longe, vamos tentar enxergar mais adiante então. Aí a gente vai entender só metade, né? Porque já está muito longe assim da nossa compreensão. Mas vamos lá. Os chamados mundos superiores. Então, os mundos onde a evolução já é realmente muito mais distante da nossa, né? Onde as pessoas e o mundo mesmo em volta já cresceram e já evoluíram muito mais. Como será a vida nesses mundos? Dizem os espíritos que as condições de vida moral e material aí são realmente muito diferentes da gente. A forma corpórea, né, a forma do corpo ainda é sempre a humana, quer dizer, ainda é sempre parecida com a nossa, mas muito mais bonita, muito mais purificada. E a gente diz de um conceito muito mais etérea, muito menos material. Como se fosse uma coisa assim, meio de vapor, meio que a gente pode atravessar, quer dizer, ainda com forma humana, mas não tão dura, né? Não tão rígida assim contra a nossa matéria. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está sujeito às necessidades que a gente tem de comer, de dormir, né? Essas coisas todas que a gente tem aqui na Terra. Dizem os espíritos que nesses mundos, então, a nossa locomoção é muito mais fácil do que é aqui na Terra. Eles já não precisam dos pés para levar eles para um lado e para o outro. Eles deslizam pelo mundo, para um lado e para o outro. Mais ou menos o que vocês vão ler em alguns livros, né, que alguns espíritos, no plano espiritual, eles fazem uma coisa chamada volitação, que é flutuar, né? Basicamente é como se fosse flutuar. Então é assim a vida nesses espíritos. E dizem eles ainda que, sem qualquer esforço, além da vontade, ainda por cima eles podem se elevar e voar mesmo, né? Entre aspas, de um ponto ao outro, da forma com que eles estejam. Dizem que os homens podem manter ainda os traços, né? Vamos dizer, o rosto, a forma, assim, de algumas vidas passadas deles. Então, se a gente encontrasse algum espírito que habita esses mundos, né? E que a gente, por algum motivo, conheceu, ele poderia trazer aqueles traços que ele tinha para que a gente reconhecesse. Mas muito mais bonitos, muito mais purificados. E por que isso? Porque dentro de cada pessoa, né? Dentro de cada alma, existe aquele amor que a gente falou no começo, né? Que se expande realmente para tudo que está à sua volta. Então, isso transfigura, isso aparece na pessoa, né? A gente já deve ter encontrado pessoas aí ao longo da nossa vida, não tanto assim, mas que a gente vislumbra já um pouquinho isso, né? Aquela pessoa que só pela presença dela a gente sente, né? Se sente feliz, a gente sente que é aquela pessoa que o ambiente fica feliz com a presença dela, né? Então, são esses espíritos que já alcançaram esse ponto de distribuir realmente aquilo de amor, né? de carinho que eles têm no coração deles para quem está ali à sua volta. Eles explicam que nesses mundos a infância é curta ou quase não existe, porque não existe aquela necessidade, né, quando o espírito reencarna, de reaprender todas as coisas, né, aprender a andar, a falar e tal. Ela é muito mais rápida, assim, muito mais curta. Ao passo que a encarnação, o tempo de vida é muito mais longo, né, porque eles não sendo sujeitos aí à materialidade, né, essas dificuldades nossas materiais, não tendo doenças, não tendo problema nenhum desse tipo, claro que a vida deles é muito mais longa, né? Não tem angústia nenhuma. A morte, de forma alguma, é dolorosa para esses espíritos que vivem nesse mundo, porque todos acreditam na vida após a morte, todos a compreendem, né? Todos acreditam em Deus, então ninguém tem medo, né, da vida após a morte, da morte em si. Isso já é passado aí para eles, né? A autoridade nesses mundos, ela se manifesta só pela autoridade moral. Então, existem ainda aqueles que mandam e aqueles que obedecem, entre aspas, vamos dizer assim, né, para a gente poder entender. Mas a diferença entre aquele que manda e aquele que obedece é dada simplesmente pela moral. Ninguém questiona, né, não tem votação para saber quem vai, né, governar.
Governa aquele que é mais capaz, aquele que sabe mais, aquele que vai ser capaz, que é mais capaz de amar, né, a quem está à sua volta, que vai ser mais capaz de fazer com que todo mundo evolua. E só assim, né, que é feita lá a diferenciação entre eles. Principalmente, dizem os Espíritos, porque o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então é um mundo, como a gente falou antes, né, que não tem aquelas coisas que perturbam a gente. Desconhecem-se os ódios, os ciúmes, a cobiça, a inveja, e um laço de amor e fraternidade une, então, todos os homens. Numa palavra, segundo os Espíritos, o mal nesses mundos não existe. Dizem ainda que no nosso, a gente precisa de contraste, a gente precisa comparar as coisas para poder entender. A gente precisa do mal para poder enxergar o bem. Precisa da noite para admirar a luz. Precisa da doença para admirar a saúde. Não é assim mesmo? Quando a gente enfrenta as dificuldades na vida, né, de saúde, por exemplo, vem uma doença e a gente, com aquele esforço e tal, acaba sobrevivendo àquilo, acaba superando a doença, a gente não dá muito mais valor para a saúde depois disso, né? Ou quando falta alguma coisa de material para a gente não dá muito mais valor depois, quando passa a tempestade, né, e vem tempos de mais calmaria. Então, esse contraste disso a gente ainda precisa. A gente ainda não é capaz de agradecer a Deus realmente de coração a todo momento por tudo que a gente tem, né, de amar a obra dele na pessoa, né, de cada irmão que está à nossa volta, simplesmente assim, de coração. A gente vai chegar lá, a gente está construindo isso dentro de nós mesmos, mas não é uma capacidade que a gente tem assim simplesmente. Então, a gente ainda precisa da dor, né, ainda precisa da escuridão para poder enxergar realmente a luz. Nesses outros mundos, então, dos que a gente falava, não tem mais a necessidade disso, né? Os espíritos já são capazes, então, de enxergar tudo isso sem problemas. Eles falam ainda para a gente que não são orbes, né? Não são mundos privilegiados. Não é que Deus criou, então, a Terra, essa vai ser um lugar de sofrimento, então, e eu vou criar esse outro mundo para ser um mundo feliz, né? Para ser um mundo bom. Não, é o tempo, né, de cada um. Esses mundos já foram como nós, assim como a gente já foi como um mundo primitivo. O mundo evolui e as pessoas que vivem naquele mundo também evoluem, né? Tudo cresce realmente, tudo progride na obra de Deus. Cabe então a nós, pelo trabalho, a gente tentar alcançar mais depressa, né, a condição desses mundos. Eu falei que eram 5, né? Eu só falei de 4 até agora. Só para a gente não esquecer, o último degrau, então, dos mundos, esse a gente não dá nem para imaginar, são chamados de mundos felizes, onde é a morada dos espíritos puros. Então, nesses mundos, nada mais existe de material. Se a gente chegasse lá com a nave espacial, pousasse e olhasse em volta, não ia ver nada, né? Porque é somente a vida espiritual, realmente, né, para espíritos que não precisam mais de nada da matéria, né, que já galgaram realmente todos os degraus aí da evolução. Esse, só para citar, porque está longe demais ainda da gente, né? E o que a gente faz, então, para construir esse futuro, para fazer com que isso chegue mais rápido? Renovando as nossas atitudes, transformando a nós mesmos, né? A cada coisa que a gente faz no dia a dia, a cada ação que a gente tem, né? A cada passo do nosso dia, é assim que a gente vai se transformando para um dia ser merecedor, né, de viver num mundo desse. Na luta constante contra as nossas más tendências, contra aquilo que a gente traz ainda de ruim dentro da gente, a gente vai, aos pouquinhos, se transformando e se tornando melhor. E aí, acumulando isso ao longo de séculos, então a gente um dia vai ser capaz, né, de viver nesses mundos. Mais algumas frases aqui para a gente pensar sobre isso, a gente volta a falar sobre isso mais para frente. Dizem sempre que o tempo muda as coisas, não é? Mas, na realidade, somos nós próprios quem tem que as mudar. Confúcio dizia assim: transportai um punhado de terra todos os dias, e fareis uma montanha. No mesmo sentido, uma outra frase: uma viagem de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Essa bastante gente conhece, né? E de um autor desconhecido: não importa o que o passado fez de mim, importa é o que eu farei com o que o passado fez de mim. Quer dizer, aquele homem que eu sou hoje, né, com o que o passado fez de mim, o que eu vou fazer com isso daqui para frente? Tem uma historinha, eu vou contar algumas histórias aí durante essa nossa conversa para vocês, e elas são todas dos livros de um autor chamado Richard Simonetti. Ele traz histórias assim do dia a dia, né, do cotidiano da gente, e eu gosto bastante das histórias dele. Então, quem quiser procurar depois, né, isso vai estar lá nos livros dele. Essa historinha ele conta para a gente, então, sobre essa regeneração, essa modificação de nós mesmos. E aí ele disse que existiam 2 bancários, isso nos idos de 1900 e
Tanto em que a pessoa chegava lá no banco para receber o pagamento. Não tinha caixa eletrônico, né? Era no caixa ali mesmo. A pessoa dava o cheque, recebia o dinheiro e tal, aquele pagamento mensal. E aí diz que eram 2 caixas, um deles era espírita e o outro não tinha muito interesse, né, com essas coisas da vida após a morte. E aí diz que eles estavam um dia conversando sobre isso, né, e ele perguntando algumas coisas, o outro que era espírita falando, olha, a vida é assim, é assada e tal, e o outro sem dar muita bola para isso. E aí, no final daquele dia, eles estavam fechando o caixa, né, contando o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, que tem que dar 0 no final das contas ali, né, quer dizer, tem que dar o valor certo ali. E aí, esse que era mais materialista, vamos dizer assim, no final olhou lá e viu que tinha um rombo astronômico no caixa dele, né, que estava faltando um dinheiro assim realmente enorme. E aí ficou super preocupado e tal, e falou, nossa, fiz alguma coisa de errado. Né, alguma coisa nesse dia aí, nesse pagamento eu fiz de errado, como é que eu vou saber agora para onde foi parar esse dinheiro? E aí o outro preocupado, né, falou, olha, aí a gente não sabe, né, quer dizer, a vida é assim, se for um espírito que está buscando a sua regeneração, né, que está buscando se melhorar, você tem esperança. Agora, se for um que não está nesse caminho ainda, prepare-se para pagar, meu amigo. Assim disse o outro. Né? Quando foi, ele passou, lógico, coitado, uma noite terrível. Né? Quando não foi no dia seguinte, aparece uma senhora já de bastante idade, né, para conversar com ele ali no caixa. Falou, olha, meu filho, você ontem me pagou esse cheque, né, do meu pagamento com 0 a mais. Só quando eu cheguei em casa que eu vi, né, a diferença e vi que era um dinheirão. E aí vim devolver para você, né, trazer de volta o dinheiro. E aí esse homem, né, disse que ele tinha uma voz muito forte, que aí ecoou aquela voz pelo banco, né, para todo mundo ouvir. Né? Mas fulano é um espírito em regeneração. Né? Graças a Deus, viva a evolução. Né? E aí o Richard fala para a gente, né, fala, como nas coisas do dia a dia, né, a gente vai vendo realmente esses exemplos, né, e vai vendo esse crescimento das pessoas, principalmente quando atinge, né, realmente a nós mesmos. Falando de renovação de nós mesmos, né, de crescimento, eu queria falar para vocês sobre os nossos sentimentos. É uma coisa que eu já abordei aqui, né, há uns anos atrás, que acho que é importante, rapidinho, a gente falar novamente. A gente tem, às vezes, a noção, a impressão de que os nossos sentimentos são muito naturais. A gente tem o que a gente diz da personalidade. Né? Essa é a minha personalidade. E aí, baseado nessa história de personalidade, é natural que eu tenha as minhas ações de tal forma, ou de tal forma, ou de tal forma. Né? Então, a minha personalidade é ser uma pessoa muito explosiva. Então, é natural que eu chute tudo, quebre abajur, né? Jogue vaso no quadro da sala e etc. É a minha personalidade. Isso é uma coisa que não traz assim, nenhum benefício para a gente. É lógico que a natureza não muda de uma hora para outra. Então, se a gente tem um espírito assim, vamos dizer, mais passional, né, que tende a agir realmente assim com mais intensidade nesses momentos de dificuldade, a gente não vai mudar de uma hora para outra. Mas o sentimento não pode ser, para a nossa visão, para o nosso entendimento, essa coisa que é estanque, que é parada, na qual a gente não pode mexer. Isso não é verdade. O sentimento que a gente tem, a forma com que a gente lida com o mundo, é fruto das nossas experiências passadas. É a nossa evolução que traz isso e que faz a gente ser como a gente é realmente. E se é uma coisa, vamos voltar lá atrás, a gente está falando de futuro, né? Vamos voltar lá atrás na nossa criação. Como é que Deus nos criou? Simples e ignorantes. Então, se nós todos fomos criados iguais, simples e ignorantes, a forma com que a gente tem de lidar com o mundo, né, a forma que a gente tem de fazer as coisas, são fruto daquilo que a gente aprendeu. Se a gente aprendeu um dia, a gente pode desaprender agora, ou a gente pode aprender de forma diferente. Então, os nossos sentimentos não são assim essa coisa na qual a gente não pode mudar. A gente pode sim mudar. Aos poucos, a gente pode renovar a nossa própria forma de sentir. A natureza não dá saltos, mas a gente não é também um mero observador, né, daquilo que a gente sente. À medida que a gente vai estudando, vai aprendendo, vai compreendendo mais sobre a vida, aos pouquinhos a gente pode ir mudando também os nossos sentimentos. Mudando um pouquinho de tópico, vamos falar sobre livre-arbítrio. A gente fala sobre futuro, a gente pensa, né, será que existe um destino traçado para cada um de nós? Será que o meu futuro já está escrito? Será que o futuro de cada um de nós, quer dizer, a minha vida vai ser assim, assim, assim? Ah, está escrito. Né? A gente não sabe onde, em algum lugar está escrito isso. Né? Será que a nossa vida é assim? Kardec perguntou isso para os espíritos também, para variar. Né? Às vezes, quando eu leio os livros dele, eu tenho a impressão que ele fez todas as perguntas que eu gostaria de fazer. Graças a Deus, né, para a gente. E fez mesmo. Então, ele pergunta assim, tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Quer dizer, a liberdade de agir como ele que bem entenda?
dizem os espíritos, já que ele tem a liberdade de pensar, tem também a liberdade de agir. Sem essa liberdade, o homem seria uma máquina. Essa é a resposta que eles dão para a gente. Então, não existe o destino, dessa forma com que algumas pessoas acreditam, né? A minha vida está escrita, né? Está determinada. Eu só vou, como se a gente fosse uma máquina, né? Que você programa ela lá, né? Você vai, um videocassete, né? Você vai gravar o filme para mim em tal hora e ele faz exatamente aquilo. Uma máquina de lavar, né? Que de agora tem 100 programas. Aí você escolhe o programa que você quer e ela faz daquele jeito. O ser humano não é nada disso. O ser humano tem a liberdade de agir, de trilhar e de criar o seu próprio futuro. Então, não existe esse determinismo, né? Essa coisa o meu destino é esse e eu tenho que seguir por esse caminho. A gente tem, sim, liberdade. Lembrando Paulo, né? Já que a gente fala de liberdade, ele diz para a gente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, embora a gente tenha liberdade, a gente tem que usar bem essa liberdade, porque existe uma lei chamada de causa e efeito, e as coisas que a gente não faz de bom podem voltar para a gente depois, no futuro. Aí, Kardec, não satisfeito, pergunta, haverá alguma fatalidade nos acontecimentos da vida? Então, tudo bem, eu tenho liberdade, mas será que existe alguma coisa assim que está determinada? Fala, não, você tem liberdade, mas tal coisa vai ter que acontecer. Isso aí não tem jeito, não tem para onde você correr, vai ter que acontecer. E eles explicam, então, os espíritos explicam para a gente que existem, sim, alguns acontecimentos na nossa vida que já estão pré-determinados, que já estão, vamos dizer, escritos realmente em algum lugar. Quem que escreveu essas coisas antes da gente encarnar? Nós mesmos. Então, não há que reclamar de ninguém, né? Se existe alguma coisa pré-determinada na nossa vida, né, em que a gente vai ter que passar por aquilo, a gente vai ter que viver, quem escolheu fomos nós mesmos. Tá? Antes de encarnar, a gente faz, então, algumas escolhas para que a gente possa progredir, para que a nossa encarnação, o nosso tempo aqui na Terra, não seja desperdiçado. Essas escolhas, às vezes, envolvem provas e dificuldades pelas quais a gente tem que passar. Que a gente não se engane, são sempre escolhas nossas. É sempre nós mesmos que escolhemos isso para o nosso caminho, então vamos enfrentar, né? Vamos crescer, tentar crescer com isso. Kardec pergunta, então, existirão fatos que têm que se consumar, né? Que têm que ser daquele jeito? Né? Não só as provações, não só essas coisas que a gente está falando, mas acontecimentos mesmo, assim, na vida, no nosso futuro, existem coisas que têm que acontecer daquele jeito? Os espíritos respondem que sim, mas, de novo, coisas que a gente previu antes de encarnar. Só coisas muito importantes na nossa vida. Então, a época, por exemplo, do nosso desencarne está mais ou menos prevista. A época em que a gente vai voltar para o plano espiritual está mais ou menos prevista. Ela existe também sobre isso o nosso livre-arbítrio. Então, se eu cuido bem do meu corpo, se eu me alimento bem, faço exercício, né, não tenho vícios, eu posso prolongar um pouco mais a minha existência. Se eu abuso, né, desse corpo que Deus me deu para viver, então eu posso diminuir o tempo da minha existência. Mas ele pode estar mais ou menos programado. Né? Não é que o seu desencarne vai se dar no dia 16 de fevereiro de 2000, qualquer coisa. Não. Mas uma época, mais ou menos, né, um tempo, de acordo com as provas de cada um de nós, isso pode estar mais ou menos programado. Os espíritos dizem, então, imagina que você queima o dedo. Então estava escrito que eu vou queimar o meu dedo nessa época, né, que eu vou sofrer isso. Não, foi só fruto da sua falta de cuidado, né, dizem eles assim para a gente. Apenas as grandes coisas da nossa vida, então, estão, portanto, previstas. Fomos nós mesmos que previmos, né, e são só essas coisas assim. A gente pode fazer uma comparação, já que a gente está aí no começo de ano, época de liquidações nas lojas, né, com uma compra a prazo. Então, a gente faz uma compra a prazo. Comprei uma geladeira de R$1.000 e tantos e vou pagar em 10 vezes de 100 e alguma coisa. E aí, lá pelo 5º mês, chega uma cobrança, né, na nossa casa. 100 e tantos reais para ser pago no dia tal no banco. E a gente estranha, nossa, mas o que isso está fazendo aqui? Né? Por que eu tenho que pagar essa dívida? É mais ou menos assim que a gente se comporta, então, com as dificuldades da nossa vida. Né? A gente previu algumas coisas para a gente passar. Só que a gente esquece, né? Quando a gente entra aqui no corpo de carne, quando a gente volta, né, à vida de carne aqui na Terra, a gente esquece e daí depois a gente estranha. Quando recebe a prestação, a gente estranha, mas por que eu tenho que pagar isso? Né? Mas somos nós mesmos que provocamos isso, né, que programamos isso para a nossa vida. Kardec não cansava de perguntar, então ele vai mais além. Né? Então existem coisas que estão determinadas na nossa vida, mais ou menos assim, programadas. Essas coisas podem ser mudadas? E os espíritos dizem que sim. Mesmo essas coisas que estão programadas na nossa vida podem ser mudadas. Por quê? A gente aprende, a gente tem 2 caminhos para seguir, para aprender. É chamado o caminho da dor e o caminho do amor.
Se a gente programou que a gente ia seguir pelo caminho da dor até um determinado ponto, quer dizer, que a gente ia sofrer tal coisa ao longo da nossa vida, mas depois, durante a encarnação, a gente exercitou o outro caminho do amor, pode ser que a gente não tenha que passar por aquela dificuldade que estava esperando a gente ali no futuro. Ou pode ser que aquela dificuldade diminua bastante de vulto, né, de tamanho. Então, mesmo essas coisas que estão programadas assim para a nossa vida, podem ser mudadas de acordo com a nossa atitude. Esse é o livre-arbítrio, né, a liberdade que a gente falava antes, que a gente tem aí perante a nossa vida. Vou lançar a mão de mais uma historinha do livro do Richard Simonetti. Diz que existia um casal trabalhador, né, da Seara de Jesus, eram espíritas, porque, logicamente, ele tem mais contato com os companheiros espíritas dele, ali do centro dele. E diz que era um casal assim, de pessoas maravilhosas, né, trabalhadores, realmente procuravam ajudar todo mundo, né, tinham uma boa vida doméstica em casa, eram pessoas assim, realmente maravilhosas. E aí, depois de um tempo, a esposa começa a sentir uma certa premonição, uma certa ansiedade, a se preocupar um pouco com a vida, né, do marido dela. Falar, cuidado quando você for por aí e tal coisa, e batata. Dali a um tempo, ele vem a desencarnar, né, num acidente. E ela fica muito angustiada, muito chateada com aquilo. A gente sabe que o desencarne faz parte da vida, né? A gente tem que tentar entender ele como alguma coisa que faz parte realmente da nossa vida, mas não é fácil, é lógico, não é fácil para ninguém, né? E ela se perguntava, poxa, a gente fazendo tudo que a gente está fazendo, né, dentro desse raciocínio que a gente falou antes, poxa, ela estava exercitando, né, eles dois estavam exercitando o amor ao próximo, né, procurando realmente seguir pela trilha do amor. Por que aconteceu uma coisa dessa com ele? E depois de um tempo, como ela não saía daquela faixa ali de pensamento, os espíritos vêm explicar para ela. Ela fala, olha, o que aconteceu foi o seguinte, a programação de vida dele dizia que ele ia sofrer um acidente e ia ficar 10 anos paralítico numa cama, né, sem poder se mexer, falar, fazer nada. E você ia ter que cuidar dele durante esses 10 anos. Dada o trabalho de vocês na seara do bem, então, foi suprimido, né, esse tempo de sofrimento e ele pôde viver, então, lógico, longe dela, continua o sofrimento, mas mais feliz, né, no plano espiritual, com a liberdade, né, de agir, de fazer as coisas, de viver tranquilamente. Então, para exemplificar para a gente que coisas que parecem muito ruins, né, que parecem um mal para a gente, não necessariamente são realmente um mal. A nossa visão ainda é muito pequena e a gente não enxerga realmente a vida na sua plenitude, né, para onde ela vai realmente. Vamos falar um pouquinho mais sobre a modificação de nós mesmos, né, sobre aquilo que a gente tem que transformar dentro de nós. Uma outra frase de efeito aí para a gente pensar. Somos mais pais do nosso futuro do que filhos do nosso passado. E a gente teve, há uns tempos atrás, uma comunicação no grupo aqui na casa que a gente frequenta, né? E um espírito amigo veio trazer uma mensagem mais ou menos nesse sentido. Ele disse assim para a gente, quem é mais capaz? Quem pode mais? Quem tem mais capacidade? A pessoa que a gente é hoje ou a pessoa que a gente foi há 100, 200, 1000 anos atrás? Quem é mais evoluído? Certamente aquele que a gente é hoje. A gente cresceu de lá para cá. Se a gente é mais evoluído agora, quem tem mais força? Quem pode mais? O homem de hoje ou o homem do passado? Certamente o homem de hoje. Se o homem de hoje, né, se aquele que nós somos hoje tem mais força, e as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, né, aquilo que a gente age de errado, são fruto do que ficou no passado, daquele que a gente era no passado, certamente e sempre a gente é mais forte do que as nossas próprias imperfeições. Dá para entender, né? A gente é hoje mais forte do que no passado. Então, a nossa força de vontade, a nossa vontade de mudar, de ser melhor hoje, é mais forte do que qualquer imperfeição que a gente traga. Desde que a gente tenha, é lógico, perseverança, né? Como a gente falou antes, a natureza não dá saltos e a vida não muda de uma hora para outra. A gente não vai se transformar, né, numa pessoa melhor de uma hora para outra. Mas vamos ter isso claro realmente na nossa mente. A gente tem mais força do que os nossos próprios defeitos. E a gente é capaz de domesticar, de domar realmente todos os nossos defeitos, né, desde que a gente tenha vontade ativa aí em relação a isso. Um dos maiores exemplos que a gente tem sobre isso é Paulo, né? Ele perseguia os judeus, ele não conhecia Jesus, né? Ele perseguia os cristãos, ele não conhecia a Jesus, depois ele encontra Jesus, né, às portas de Damasco, deixa de ser Saulo e passa a ser chamado então de Paulo, e ele é uma das bases realmente de todo o conhecimento cristão que a gente tem hoje, né? As cartas que ele mandou, aquilo que ele fez realmente na vida dele, são uma preciosidade assim realmente muito grande. E ele era realmente uma pessoa que errava. Então,
quando a gente fizer alguma coisa de errado e a gente tiver essa noção de falar, eu sou assim mesmo, não tem como mudar, né? Tem sim, sempre tem. Né? Gente que tinha defeitos, às vezes, muito maiores do que os nossos, conseguiu mudar, então a gente pode mudar também. Falando de futuro, vamos falar um pouco sobre a esperança. Sempre que a gente pensa sobre o futuro, a gente pensa sobre a esperança. Segundo o dicionário, a esperança é a expectativa de um bem que se deseja. Você espera alguma coisa de bom no futuro. E você tem a expectativa, né? Você tem a ansiedade, ali, entre aspas, de que aquilo venha a acontecer. Uma frase que eu gosto muito sobre a esperança diz que a esperança é um empréstimo que se pede à felicidade. Como se a gente enxergasse a nossa felicidade lá longe, como naquele exercício que a gente fez aqui no começo, e a esperança é como se fosse um empréstimo. A gente pega um pedacinho daquela felicidade que está lá longe e guarda com a gente agora, né, na vida de agora. A esperança é isso, é ter essa capacidade de enxergar para frente esse desejo realmente, né, de uma vida melhor, de um tempo melhor e mais feliz para a gente, e é um tesouro realmente que a gente tem que guardar com a gente. Uma outra frase interessante diz que os raios da esperança chegam sempre através de nevoeiros. Então, se a gente quando a gente sai no sol e está um sol muito forte, a gente reclama, né? Fala, vai me queimar, está quente demais, está incomodando. Agora, se é aquele dia nublado, né, que está tudo fechado, encoberto, cinza, e aí, de repente, tem um rainho de sol ali no meio, a gente olha e fala, nossa, que bonito, né? Parece a imagem da esperança, né? Aquele raio de sol saindo ali por entre as nuvens. E, realmente, como a gente falou antes, a gente ainda precisa das nuvens para dar valor, realmente, para a luz, né? Para dar valor, realmente, para as coisas boas. Dizia São Francisco de Assis, dá-me, Senhor, uma fé sincera, uma esperança firme e uma caridade perfeita. Para a gente ter isso em mente. A esperança é, então, a estrela que norteia as nossas mais belas aspirações. É a consolação dos aflitos, a companheira dos exilados, amiga dos desventurados e mensageira das promessas do Cristo. Então, quando a gente fala de futuro, né, nesse começo de ano, vamos ter esperança também. Vamos olhar para o futuro realmente com esperança de que a nossa terra, né, o nosso mundo pode ser melhor e a gente também, né, pode se tornar aí pessoas melhores. Falando de futuro, será que é dado a gente? Será que a gente pode conhecer o futuro? Eu não andei assistindo o Fantástico esses últimos dias, mas geralmente no começo do ano eles fazem um monte de previsões, né? Deve ter tido isso esse ano. Eu não vi, mas deve ter tido, né? Será que a gente ganha a Copa? Será que na política como é que vai ser e tal? Essas coisas que a gente se interessa, né? De saber para o futuro como é que vai ser. E Kardec, para variar, fez essa pergunta também, né, para os espíritos. Pode o futuro ser revelado ao homem? Dizem eles, em princípio, o futuro é oculto. Quer dizer, não é para a gente saber o futuro. E só em casos raros e excepcionais a gente pode vislumbrar alguma coisinha do que tem realmente no futuro. E a Kardec pergunta por quê que o futuro é oculto ao homem? Por que a gente não pode saber do futuro, né, das coisas que vão acontecer para frente? Se a gente soubesse do que vai acontecer no futuro, a gente não agiria com liberdade. Se tem uma coisa que os bons espíritos prezam e tomam conta realmente é da nossa liberdade. Sempre, às vezes, quando eles querem nos ajudar, né, às vezes eles veem que a gente está seguindo por um caminho ruim na vida, e eles olham, falam, nossa, né, tem outro caminho para você seguir, mas eles nunca violentam a nossa liberdade. Isso é sagrado, realmente, um direito sagrado de cada um de nós. E se a gente pudesse prever o futuro, né, se a gente pudesse enxergar realmente o futuro, essa nossa liberdade seria tolhida, seria diminuída. Se eu já sei o que vai acontecer, eu mudo, né, a minha forma de agir, ou a minha forma de pensar agora, de acordo com o que vai acontecer no futuro. E se a gente está aqui na Terra, como a gente falou ali um pouco antes, né, como alunos rebeldes, procurando passar aí por provas, né, para que a gente possa mostrar para a gente mesmo que a gente é capaz de ser melhor, que a gente é capaz de ser cristão, se a gente fosse capaz de enxergar o futuro, nada disso teria sentido. E aí Kardec pergunta, mas se é certo, então, que a gente não deve enxergar o futuro, por que às vezes, a gente consegue dar uma espiadela, né, uma olhadinha no futuro? Por que às vezes isso acontece? Os espíritos explicam, então, que isso acontece, às vezes, como provação para a gente. Né? Se a gente soubesse o que vai acontecer no futuro, o que a gente faria da nossa vida agora? Né? Eles dão um exemplo de um homem que vai receber uma herança. E aí, ele sabendo que vai receber aquela herança, ele pode ter sentimentos diferentes. Ele pode ter o sentimento da cobiça, né? Falar, oba, né? Vai vir dinheiro para o meu lado. Né? Vou comprar isso, vou comprar aquilo outro. Ou ele pode ter pensamentos de, nossa, com essa herança eu vou poder ajudar tanta gente. Então, às vezes acontece da gente ter uma ideiazinha, um vislumbre, né, vamos dizer assim, daquilo que tem no nosso futuro, só para isso, para que a gente possa
ser testado, às vezes, né, com essas coisas. Ou quando um acontecimento do futuro, o fato da gente saber aquilo que vem do futuro, vai trazer algum benefício para a gente, o que são coisas realmente bastante raras. Tá? Então, a gente não deve aí se ater a essas coisas de predição de futuro. Né? Será que tal coisa vai acontecer? Será que tal coisa não vai acontecer? Raramente a gente tem alguma informação desse tipo. E se os bons espíritos revelarem alguma coisa dessa para a gente, é com utilidade. A gente falou ainda agora que Deus nada cria de inútil no universo, e os bons espíritos não fazem nada de inútil também. Então, essas nossas pequenas curiosidades, vamos deixar para lá, né? Vamos deixar que o futuro traga aquilo que é de direito para cada um, e não vamos nos preocupar com esse tipo de predição de futuro, porque isso, em geral, não funciona, né? Não dá certo. Kardec pergunta ainda, né? E aquele sentimento que a gente tem da vida futura? A maioria de nós tem um sentimento dentro da gente que fala, poxa, acho que quando eu deixar essa vida, deixar esse corpo, deve ter alguma coisa do lado de lá. E para a maioria de nós é assim. E os espíritos explicam, então, que isso vem do nosso conhecimento prévio. Né? Antes da gente encarnar, a gente conhecia essas coisas todas. E, embora a gente esqueça, a gente mantém sempre aquela intuição, né? Aquela visão assim, de que a gente vai ter esse futuro pela frente depois de desencarnar. E falando de predição, né, de ver o futuro, de tentar enxergar aquilo que está para frente, vamos falar de algumas predições que essas sim a gente pode acreditar, essas sim a gente pode dar crédito, porque foram feitas por Jesus. Jesus era profeta, né, e um dos sentidos, não o único, mas um dos sentidos de ser profeta é justamente esse, de poder falar para as outras pessoas aquilo que vai ainda acontecer no futuro. E o que Jesus predisse, então? O que ele disse que iria acontecer no futuro, enquanto ele esteve aqui junto com a gente? Ele disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Isso está em São Mateus. Por que as palavras de Jesus não passarão? Porque o código que ele trouxe para a gente de moral, os ensinamentos morais que ele trouxe para a gente, né, nas palavras dele, são eternas. Isso não muda. A gente pode dar uma roupagem diferente para esses ensinamentos, mas o centro deles, o sentido deles é sempre o mesmo. E isso não vai, então, mudar aí, né, ao longo da nossa evolução. As palavras de Jesus são, às vezes, mal interpretadas. Se a gente for ver aí nas diferentes religiões, cada um tem lá o seu ponto de vista, né, tem a sua forma de enxergar. No futuro, tudo isso tem a tendência, né, de chegar a um ponto comum. Não que exista só uma religião sobre a Terra, mas as religiões devem se aproximar cada vez mais e se encontrar cada vez mais, não serem pontos de vista tão diferentes que geram a discórdia, né, entre a gente. Isso ainda é um futuro distante, mas ele cabe também a cada um de nós, exercitando a tolerância, né, com as pessoas, os nossos irmãos que professam outras crenças, também faz parte do nosso trabalho ajudar a construir um mundo melhor nesse sentido. Jesus disse ainda, tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, quer dizer, que não são dessa região aqui. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Então, Jesus predisse isso, né? O dia em que toda a humanidade estaria unida realmente no coração, não exatamente com a mesma crença, mas seguindo esse código de moral que ele trouxe para a gente, todo mundo junto, embora algumas divergências aí de pensamento. E uma das predições mais importantes que ele fez é a seguinte, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. Então, ele previu, e as previsões dele são todas corretas, afinal de contas, ele é o mais elevado entre nós, né, que já esteve aqui na Terra, e ele previu, então, que ele mandaria para a gente um Consolador. Que esse Consolador ficaria eternamente conosco. Daí a gente já deduz que esse Consolador não pode ser uma pessoa, porque a pessoa não vive eternamente, né? Ele falou para a gente que esse Consolador, ele deu o nome de Espírito de Verdade. E aí que entra realmente o Espiritismo, né? Os livros de Allan Kardec foram quem coordenou, né, a formação dos livros ali, a escrita deles, e os ensinamentos todos que foram passados para Kardec foi o Espírito de Verdade e aqueles espíritos que trabalhavam com ele. Então, o Espiritismo vem, no tempo, né, que se esperava mesmo, cumprir essa predição de Jesus Cristo.
ele vai ficar sempre conosco porque não é uma pessoa, né? São os ensinamentos aí dos Espíritos. Ele vai fazer com que a gente se lembre das coisas, porque o Espiritismo tenta despertar a gente para ser cristão realmente, tentando imitar, vamos dizer assim, como eram os cristãos de antigamente, né? Com aquele pensamento realmente de fraternidade entre todos, de amor realmente entre todos, tentando ir ali ao fundo realmente dos ensinamentos do Cristo e lembrando daquele ensinamento de Paulo, né? Que a letra mata e o espírito vivifica, quer dizer, tentando buscar realmente o que é o centro do ensinamento, embora a roupagem, embora aquilo que possa estar em volta, né? Buscando realmente qual o sentido disso tudo. Ele vem também restabelecer as coisas e ensinar para a gente as coisas que Jesus não podia ensinar na época que ele esteve aqui, porque a humanidade ainda não estava pronta, né, para entender aquelas coisas. Tem mais uma última historinha aí para a gente conversar também do Richard Simonetti. E ele conta para a gente que existia um professor e seus alunos. E esse professor perguntou uma vez para os alunos: se vocês fossem parar numa ilha deserta, sozinhos, lá na ilha deserta, e vocês tivessem direito de levar um livro, um único livro, qual livro vocês escolheriam? E aí cada aluno, tentando, né, ser melhor do que os outros, começaram a citar obras assim de vulto, né, de grande importância na humanidade. Então, um falou que levaria Diálogos, de Platão, ou A Origem das Espécies, de Darwin, ou da Teoria da Relatividade, do Einstein, né, só livros, né, só coisas assim grandiosas. E aí vira o professor para eles e pergunta: não seria melhor levar um manual de sobrevivência para a ilha, né, onde vocês vão? Um que ensine como fazer uma choupana de coqueiro, como pescar, e quer dizer, as coisas que vocês vão precisar, em vez de ficar levando livros desse tipo? Certamente que sim. E aí o Richard, nessa historinha, faz a comparação com a gente, né? Quando a gente encarna, quando a gente deixa a nossa vida de espírito e vem para a Terra, é como se a gente estivesse indo mesmo para uma ilha deserta, para um mundo, para um país distante, né? E não seria muito bom se a gente pudesse trazer com a gente um livro com orientações ali, olha, proceda dessa forma, né? Viva dessa forma, a vida do lado de cá é desse jeito, né? Então viva assim, porque a morte vai chegar um dia, você vai voltar para cá. Então, né, esse conhecimento como se fosse realmente um manual de sobrevivência. E ele lembra, então, a gente que esse manual de sobrevivência já existe entre a gente, né? Manual de sobrevivência para a encarnação do espírito incauto, né? Digamos assim. Esse livro se chama O Livro dos Espíritos, tem ali na livraria e na biblioteca, né, para quem quiser consultar. Ele realmente é uma fonte de ensinamento eterno assim, para a gente, né, e traz muita coisa realmente desses ensinamentos, dessas coisas que a gente gostaria de saber e às vezes não sabe, né? Como eu brinquei com vocês, a gente vai lendo e a gente acha que Kardec sempre já fez aquela pergunta que a gente queria fazer ali na frente, ela está lá para a gente ler. Então, quem não teve oportunidade ainda, leiam, porque realmente é muito bom, faz muito bem assim para a nossa vida. Então, eu convido, gente, todos nós aí, a que a gente procure construir o nosso futuro. O futuro está aí, à frente de cada um de nós, e que a gente procure construir o mundo que está à nossa volta, mas construir também, e principalmente, quem nós somos, né? Dentro de nós mesmos, renovando as nossas atitudes, nos tornando pessoas melhores, porque o que o futuro nos reserva é a felicidade. Só que são os nossos pés que vão nos levar até lá. Então, a gente tem que realmente buscar isso a cada dia, nas pequenas coisas, né? A gente não muda de uma hora para outra, mas a cada pequena atitude que a gente puder ter de melhor, não vamos olhar aquilo como falar, é uma coisa tão pequena, não é. Aquilo faz parte realmente da nossa evolução e aquilo é realmente importante para a gente. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe a todos nesse novo ano. Como eu disse, é uma alegria receber aqui o André. A gente tem adotado uma política aqui nas palestras de convidar as pessoas da casa, o máximo possível, cada vez mais, pelo menos uma vez ao ano, para que essas pessoas possam exercitar e colaborar aqui com as palestras, aqueles que já têm essa habilidade e o conhecimento necessário. E o André é uma dessas agradáveis revelações aí, há algum tempo tem colaborado, de forma que esse ano eu espero que ele não só colabore uma vez, mas 2 ou 3, viu, André? Para que possa realmente trazer essas informações tão bem classificadas, tão bem arranjadas, dentro
dos ensinamentos espíritas. Eu não costumo fazer comentários, vocês sabem, mas às vezes é importante, até para que nós conheçamos o modo que é organizado aqui. Então, André, fica os nossos agradecimentos sinceros à qualidade aí de suas palavras, de sua palestra, e esteja convidado aí, a gente já sai aqui marcado para outras palestras. Semana que vem também, a palestra com a Ana Guarila, e tenho certeza absoluta que vocês vão gostar. Eu tenho notado, começo de ano também, que vem muitas pessoas novas aqui na casa, rostos diferentes. Então eu queria informar que a partir de fevereiro, inicia o curso de iniciação ao Espiritismo, que todas as pessoas que trabalham aqui na casa, como o André, já passaram por esses cursos, e que é realmente, acho que o que melhor a casa oferece, dentro da estrutura doutrinária da casa, são os cursos, e começa pela iniciação ao Espiritismo. Então, quem tiver oportunidade, quem tiver crianças, também eu noto que vem bastante criança no começo do ano, talvez porque a educação espírita, que era a antiga evangelização, que não chama mais evangelização, chama agora educação espírita, aí eles ficam com as crianças. Então, os pais ali vão nos cursos, as crianças ficam na educação e fica tudo certo, podem vir tranquilos. Então, vamos fazer oração final, como é de costume, para que possamos consolidar esses benefícios que recebemos nessa manhã. Deus, de infinito amor, de infinita bondade, abençoe a cada um de nós aqui presente, Senhor. Abençoando também aqueles que, por motivo qualquer, não puderam estar aqui presentes. Abençoe, Senhor, aos nossos lares, aos nossos familiares, aqueles que estão nos hospitais, nos sanatórios, nos presídios, nas ruas abandonadas, que possamos construir o futuro melhor da humanidade, neste planeta maravilhoso, para que a felicidade e o Teu reino, Senhor, seja feito aqui na terra, em nossos corações. Que todos nós possamos levar daqui esses fluidos benéficos que os bons espíritos, através de Jesus e de Ti, ó Pai, derramaram sobre nós. Que todos possamos ir para os nossos lares, carregando essa paz, a consciência desperta, e que tenhamos todos uma boa semana, um 2006 pleno de realizações e crescimento espiritual. Até semana que vem.